Afinal, quem somos? Capítulo 14. Primeira parte. As opiniões dos sábios. Inglaterra e Estados Unidos. Cornwell Fleetwood Varley, membro da Sociedade Real de Londres, notabilíssimo engenheiro, descobridor do condensador elétrico, técnico a quem coube estabelecer, por meio de cabo submarino, as comunicações entre os dois continentes, consultor da Atlantic Telegraph Company e da Electric and International Company. Esse eminente profissional percebeu que sua mulher costumava cair em transe mediúnico, tinha visões e produzia fenômenos psíquicos. Com grande espanto, notou em si próprio a manifestação de poderes supranormais, entre os quais o de cura, conseguindo tratar a esposa de várias enfermidades que haviam resistido à terapêutica usual. Eletricista que era, supunha que os fenômenos seriam devidos à ação da eletricidade, mas, por fim, declarava na Sociedade Dialética em 1869. Certa vez, indo para casa, uma circunstância ocorreu que desvaneceu todas as minhas dúvidas. A circumstance occurred which got rid of the element of doubt. Estando só no quarto, pensando intensamente nos fenômenos que tinha observado, ouvi raps. Na manhã seguinte, recebi uma carta de Daniel Dehaene em que dizia: estando só em seu quarto, o Senhor ouvia os sons. Estou satisfeito. Ele declarava terem-lhe dito os espíritos que me haviam seguido e podido produzir sons. He stated the spirits had told him they followed me and were enabled to produce sounds. Datam daí os primeiros passos de Varley na senda do espiritismo. Foi ele quem preparou a complicada aparelhagem elétrica de que serviu Crookes nas experiências com os médiuns Florence Cook e Daniel Home, o que lhes assegurou a absoluta realidade dos fenômenos. Outro nome que se impõe entre os sábios ingleses é o do Sir William Fletcher Baird, professor de física do Royal College of Science for Dublin, assistente do célebre pastor Tyndall, membro da Sociedade Real de Londres, fundador da Society for Social Research, e na opinião de René Sudbury, un des physiques les plus distingués de l'Angleterre. Entre grande número de suas obras, escolhemos aquela que tem por título Nos Umbrais do Invisível. Na introdução à versão francesa, ele declara: estou absolutamente convencido de que a ciência psíquica provou experimentalmente a subsistência de uma entidade transcendente e imaterial no homem, a alma. Estabeleceu igualmente a existência de um mundo espiritual e invisível, de seres vivos e inteligentes que se podem comunicar conosco em se apresentando ocasião favorável. Acrescentai que, a despeito de ilusões, simulação e enganos, há uma crescente multidão de provas que convergem em favor da sobrevivência do homem após a morte e a decomposição do corpo. Nota 1. William Baird, Au Seu de l'Invisible. O eminente físico estudou os fenômenos espíritas cerca de 40 anos. Ele diz: as conclusões a que chego não são frutos de um exame rápido e superficial.
há mais de 40 anos que estudo os chamados fenômenos supranormais com toda a liberdade e sem nenhum interesse. E no prefácio, a edição inglesa adicionou: ninguém dos que ridicularizaram o espiritismo concedeu-lhe que eu saiba atenção refletida e paciente. Afirmo que toda pessoa de senso que consagrar o seu estudo prudente e imparcial, tantos dias ou mesmo tantas horas como muitos de nós têm consagrado anos, será constrangido a mudar de opinião. No corpo da obra perguntava: como podem as negações dos ignorantes e dos sectários ter mais peso para a ciência do que as afirmações de todos os testemunhos que enumeramos? Deixa o mestre finalmente o campo das objeções e entra na segunda parte da obra com esta declaração: é tempo de excluir as discussões fastidiosas e expor os caos pessoais que me convenceram da objetividade do fenômeno. É quase impossível dar àqueles que não se dedicaram a essas experiências uma ideia de poder e do acervo de provas que nos impuseram nossa convicção. Suas conclusões foram firmes e finalmente estabelecidas no trabalho intitulado Algumas Reminiscências de 50 anos de pesquisas psíquicas, onde estabelece: é evidente a existência de um mundo espiritual, a sobrevivência depois da morte e a comunicação ocasional dos que morreram. There is evidence for existence of a spiritual world for survival after death, for occasional communications from those who passed over. Obras publicadas: On the Threshold of the Using, Some Reminiscence of 50 Years of Physical Research, Also the Invisible. A palavra de Sir Oliver Lodge deve ser merecedora da máxima atenção, pois além de espírita fervoroso e mundialmente conhecido pelo desassombro de suas numerosas obras e conferências, fora um dos mais reputados físicos do nosso século. World Famous Physics, como era considerado. Doutor de Ciências, professor de Física da Universidade de Londres, professor de Filosofia Natural do Colégio de Bedford, professor catedrático de Física da Universidade de Liverpool, reitor da Universidade de Birmingham, membro da Academia Real de Londres e agraciado com o título de cavalheiro. Fez importantes investigações originais sobre o relâmpago, sobre a sede da força eletromotiva da célula voltaica, sobre os fenômenos de eletrólise e da velocidade do íon, sobre o movimento do éter na proximidade da Terra, sobre as ondas eletromagnéticas e telegrafia sem fio. Obteve a patente para a sintonização em telegrafia sem fio, que foi adquirida em 1911 pela Companhia Marconi. Foi por largos anos presidente da Associação Britânica de Cientistas, da Sociedade de Física e da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Por ser inestimável o testemunho de Lodge sobre a sobrevivência e a comunicação do espírito, após a morte transcrevemos trechos do discurso que pronunciou na Physical Research Society em 22 de novembro de 1916. A comunicação é possível, mas deve-se obedecer às suas leis, buscando-se primeiramente as condições. Não digo que isso seja fácil, mas é possível. Conversei com os meus falecidos amigos pela mesma forma que poderia conversar com uma pessoa qualquer deste auditório. Sendo homens de ciência, estes amigos deram-me a prova de sua identidade.
a prova de que foram realmente eles e não algumas personificações ou alguma coisa emanada de mim mesmo. Publicamos algumas dessas provas, outras serão publicadas mais tarde. Dir-vos-ei com toda a força da emoção de que sou capaz que persistimos depois da morte, que os desencarnados continuam mantendo interesse para o que se passa na Terra e sabem muito mais do que se passa do que nós mesmos. Enfim, quando podem, se comunicam conosco. Eu bem sei que essa afirmação é muito séria, uma conclusão muito grave. Creio que ninguém dentre nós, inclusive eu, tem ideia adequada da importância desta conclusão. Sei que outros homens de ciência participam da minha opinião e também muitos homens que não de ciência. Inúmeros, todavia, nada investigaram a respeito. Mas, se um homem consagra 30 ou 40 anos de sua existência a estas investigações, tem o direito de sustentar o resultado a que chegou. Necessitais da documentação, sem dúvida. As provas estão registradas nos volumes de uma sociedade científica e seu número aumentará sempre. Estas provas não podem ser objeto de uma conversação ocasional. Os homens que dedicaram muito estudo a estes assuntos chegaram pouco a pouco e durante o curso de vários anos de investigações à conclusão de que a prova é real. Por minha parte, nenhuma dúvida a respeito existe. Durante o século passado, tratei de recorrer a toda espécie de explicações, mas uma a uma foram eliminadas. E obtive a prova de que os seres que se comunicam conosco são, na realidade, o que dizem ser. Nem sempre, mas a conclusão é que a sobrevivência está cientificamente provada por meio da investigação científica. E mais tarde, após haver publicado Raymond e Why I Believe in Personal Immortality, o mais eminente dos físicos modernos, peremptoriamente declara: a prova da identidade pessoal está, assim, gradualmente estabelecida, de maneira séria e sistemática, pelo exame crítico dos investigadores e, sobretudo, pelos esforços especiais e inteligentes dos comunicantes do além. Para mim, a evidência é virtualmente completa e não tenho nenhuma dúvida da existência e da sobrevivência da personalidade, como não a teria sobre a dedução de qualquer experiência ordinária e normal. Oliver Lodge, Why I Believe in Personal Immortality. Lodge enriqueceu a literatura científica com muitas obras notáveis, dentre as quais podemos mencionar The Modern Views of Electricity, Pioneers of Science, School Teaching and School Reform, Essay Mathematics, Arithmetic, etc. Elementar Mechanics, Signals Without Wires Through Space, Modern Views of Matter, Electrons, Atoms and Rays, Ether and Reality, The About Wireless, Modern Science Ideas, Beyond Physics. Finalmente, publicou as seguintes obras de fundo espírita: Life and Matter, The Substance of Fate Allied with Science, The Ether of Space, Reason and Belief, Man and the Universe,
a study of the influence of the advance in scientific knowledge upon our understanding of Christianity. Phantasm Walls, the Survival of Man, a study in the Wisconsin Human Faculty. Raymond of Life and Death, The War and After. Christopher, a study in human personality. The Making of the Man, Science and Human Progress. Why I Believe in Personal Immortality. The Reality of a Spiritual World. My Philosophy contains final views of the ether of space. Past Years. De James Harvey Hislop, professor de Lógica e Ética da Universidade de Columbia, em Nova York, autor de várias e memoráveis obras, colhemos o seguinte trecho afirmado ao mundo científico. Foi meu pai, foram meus tios e meus irmãos falecidos, com os quais me entretive em profundo contato, que me provaram que a morte não existe e que a alma é imortal. Publiquei na minha obra A Ciência e a Vida Futura e na intitulada A Ciência Psíquica e a Ressurreição, sumários de evidências científicas em relação à sobrevivência. E Frederico Myers, na Personalidade Humana, coligiu um conjunto de fatos evidentes visando o mesmo objetivo. Por esta razão, não apresentarei provas neste volume, visto que tratarei a hipótese da sobrevivência como cientificamente provado. I shall treat the hypothesis of survival as scientifically proved. E declarava ainda que não discutia com quem negasse a existência de espíritos desencarnados, porque esse demonstrava nada conhecer do assunto. I give him short shrift and not propose any longer to argue with him on the supposition that he knows anything about the subject. James Harvey, Life After Death. Publicou Life After Death, Problems of Future Life and Its Nature, Contacts with the Other World, Science and the Future Life, Enigmas of Psychical Research, A Ciência e a Vida Futura, traduzido. A Ciência Psíquica e a Ressurreição, traduzido. Robert Darwin, estadista congressista, membro da Convenção Constitucional de Indiana, denominado pelo professor Dixon o Conselheiro Privado da América, ministro no estrangeiro, dedicou-se ao espiritismo para provar o erro em que incorrigia seu genitor que se votava a tais estudos. Of his father's attachment to spiritualism, he heard with pain and regret. O resultado dessa investigação foi contrário às vistas com que iniciara as pesquisas e terminou declarando sua crença nos fenômenos e na sobrevivência do espírito em várias obras. Publicou Footfalls of the Boundary of Another World, The Veritable Land Between This World and the Next,
Religião em litígio entre este mundo e o outro. Tradução. O professor George Sexton começou com furiosa investida a campanha contra os fenômenos espíritas. Foi forçado, porém, depois de 15 anos de investigações criteriosas, a reconhecer que as comunicações que recebia eram, de fato, de amigos e parentes seus, falecidos em diversas épocas. Conhecedor dos processos de magia, coube-lhe então demonstrar a diferença abismal que havia entre tais processos e os fenômenos espíritas. As conclusões, bem como a demonstração da sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos, se acham publicadas em 2 importantes trabalhos de grande êxito na Inglaterra. Publicou Scientific Materialism Calmly Considered, Spirit Mediums and Conjectures, a Reply to Professor Tyndall's. O Dr. W. Crawford, professor de mecânica aplicada na Universidade de Belfast, por processos ligados à sua ciência, provou que uma das modalidades dos fenômenos físicos praticados pelos espíritos seriam produzidos por uma espécie de alavanca psíquica, ou sejam, feixes fluídicos emanados do corpo do médium e dirigidos pela ação dos desencarnados. Os estudos e conclusões a que chegou sobre a realidade dos fenômenos vêm minuciosamente enunciado nas observações que empreendeu. Publicou A Realidade dos Fenômenos Psíquicos, Experiências em Ciências Psíquicas, a Estrutura Psíquica no Centro Goulart, a Mecânica Psíquica. Vejamos os filósofos ingleses. Afortunadamente, cabe-nos mencionar os mais afamados. Um deles é William James, reitor da Universidade de Harvard, autor da notável obra Varieties of Religious Experience, que o mundo filosófico e literário sobejamente admira. O outro é Frederico Myers, de quem dizia o professor Flournoy. Se as futuras descobertas confirmarem sua tese da intervenção dos desencarnados, seu nome será inscrito no livro de ouro dos iniciados, e junto aos de Copérnico e Darwin. Completará a tríade dos gênios que mais profundamente revolucionaram o pensamento psicológico, biológico e cosmológico. Em William James se lê que na Inglaterra há cerca de um adulto sobre 10 vê fantasmas, isto baseado em 15.000 respostas dadas a Gurney. Nessa mesma obra, o capítulo intitulado Impressões Finais apresenta ao autor esse judicioso reparo. Quando uma teoria, dizia Jeffries Wayne, vem cessar a discussão, todas as vezes que a crítica ortodoxa a enterra, ela reaparece cada vez mais sólida e mais dura de acutilar, e podereis estar certo de que nela há uma parte de verdade. Tinha visto inumar Aken Lamar Chambers, mas o resultado para Darwin foi o de tornar a heresia um ponto mais plausível. Muitas vezes, a ciência matou os espíritos como uma das muitas superstições populares, e, entretanto, nunca nos falaram deles com tanta abundância, nem com tão grande aparência de autenticidade. Frederico W. Myers, Frank Podmore e E. Gurney, professores da Universidade de Cambridge, compilaram uma interessantíssima coleção de fatos extraordinários, meticulosamente baseados na narração direta das próprias pessoas
com quem os 489 fatos se deram. Na citação dos autores, somente foram incluídos os casos que puderam ser admitidos dentro de um plano e fim estritamente científico, excluindo os que dariam margem a uma suposta classificação diferente ou interpretação teórica oposta, além da dos espiritualistas. Esse belíssimo acervo de provas foi reunido em volume intitulado pelos autores Phantasms of the Living, em tradução para Fantasmas dos Vivos. Continuando, porém, a série desses estudos, o professor Frederico Myers publicou A Personalidade Humana e Frank Podmore, Modern Spiritualism. Robert Hare, químico notável e professor da Universidade da Pensilvânia, tomou francamente o partido dos espíritas, publicando sob o título Experimental Investigação de Espíritos e Manifestações, obra em que fez sensação e na qual estabeleceu cientificamente a intervenção dos espíritos. Em 1853, o professor Hare começou a estudar a doutrina espírita, porque se sentia chamado por um dever para com seus semelhantes a empregar toda a sua influência para deter a crescente demência popular que se pronunciava por essa grossa ilusão chamada espiritismo. Porém, ele também se tornou um demente. Isto foi em 1856, quando no referido livro comunicava suas observações e experiências à Associação Científica, demonstrando a existência de espíritos e as comunicações deles com os mortais. O Dr. Mapes, professor de Química da Academia Nacional dos Estados Unidos, a princípio como o professor Robert Hare, combateu o espiritismo. Quando vi, disse ele, que alguns amigos meus estavam entregues à magia moderna, resolvi investigar o que de real poderia haver nisso, para salvar homens respeitáveis e ilustres que se encontravam a caminho da imbecilidade. Como resultado de não humanitária empresa, também ele caiu na imbecilidade de que pretendia salvar os amigos, tornando-se um ardoroso defensor da doutrina espírita. O Dr. Herbert Mayall, professor de anatomia comparada no Real Colégio de Cirurgiões de Londres, na obra Letters on the Truth Contained in Popular Superstition, Cartas sobre a Verdade Contida nas Superstições Populares, cita grande número de fenômenos espíritas obtidos por ele particularmente denominados por clarividência. O Dr. Oxon, professor da Universidade de Oxford, era mais conhecido no meio espiritualista por Station Morse, sendo poderoso médium de efeitos físicos durante 5 anos, também dedicou-se aos trabalhos de psicografia, publicando a obra Spirit Identity. Dizia: os fatos que exponho são os resultados de minhas próprias experiências. Eles me forneceram a prova de que existe uma força e uma inteligência exteriores ao corpo humano. Publicou Psicografia, Spirit Identity, Ensinos Espiritualistas. O Dr. P. Barkas, professor de Geologia em Newcastle, membro da Sociedade Geológica da mesma cidade, consagrou cerca de 8 anos ao estudo de fenômenos espíritas e relata as experiências realizadas na obra Outlines of Investigation into Modern Spiritualism. Minhas convicções estão bem amadurecidas, disse, e creio que os fatos espíritas, não explicados pela física nem pela fisiologia, são devidos a agentes invisíveis e inteligentes cuja natureza ainda desconhecemos. O professor Barkas foi colaborador efetivo da Spiritual Magazine. O Dr. Chalice, professor de astronomia da Universidade de Cambridge, em carta publicada no periódico
Clerical Journal afirma: em resumo, os testemunhos relativos aos fenômenos espíritas são tão numerosos e acordes que ou se aceitam estes fatos ou se desdenha por completo o testemunho dos homens. O Dr. Nassim W. Senior, professor de economia da Universidade de Oxford e chefe da chancelaria, convenceu-se da veracidade do espiritismo e em sua obra Histórico e Filosófico diz, referindo-se às observações: é indubitável que estes fenômenos devem ser estudados cuidadosamente. Antes do fim deste século, chegarão a formar uma ciência. Benjamin Franklin. Veja a materialização de Benjamin Franklin no caso de Stella Livermore. O inventor do para-raios, célebre estadista americano que auxiliou a elaborar a Constituição dos Estados Unidos, rendeu o seguinte tributo ao espiritismo: o homem só nasce completamente depois que morre. Por que então atormentamo-nos por ter uma criança nascido entre os imortais? Não somos estúpidos? A cedência de corpos por empréstimos, enquanto eles nos podem proporcionar alegria, ajuda-nos a adquirir conhecimento ou contribuir para fazer o bem aos nossos semelhantes. É um ato bondoso e benevolente de Deus. Quando os corpos se tornam impróprios a esses propósitos e nos produzem dores em vez de prazer, em vez de auxiliar, nos embaraçam, Deus é igualmente benevolente e bondoso em nos promover o meio pelo qual dele nos descartamos. A morte é esse meio. Nossos seres queridos e nós mesmos receberemos o convite para participar no além da reunião intensamente feliz que persistirá eternamente. O nosso ser amado terminou sua jornada terrena e partiu precedendo-nos. Todos nós não poderíamos convenientemente partir juntos. Porque então todos esses tormentos, se brevemente nós os seguiremos, conhecendo o lugar em que se encontram? Thomas Edison, o célebre eletricista americano, inventor do fonógrafo e inúmeros outros inventos, ao aderir publicamente ao Congresso de Investigações Psíquicas, celebrado em Chicago, escreveu ao seu presidente, Dr. Condes, entre outras coisas, o seguinte: o Congresso será, sem dúvida, proveitoso para o interesse do Espiritismo, porque dele resultará a distinção entre o falso e o verdadeiro, contribuindo por igual a fazer luz no assunto. Será salutar para os espíritas, porque sua insuperável filosofia tornar-se-á patente. É o maior gênio inventivo do século, num de seus momentos de inspiração a respeito da morte, assim se manifestou. Temer a morte é ignorar a beleza e os esplendores do espaço infinito, cuja porta se abre à alma fatigada das provas terrestres. É tomar por sombra a luz mais brilhante, é esquecer que nada se perde e tudo se transforma. O professor Augusto de Morgan, presidente da Sociedade Matemática de Londres e secretário da Real Sociedade, numa das suas obras diz estas palavras: estou absolutamente convencido de que tenho visto e ouvido em condições que tornam a incredulidade impossível, fenômenos chamados espíritas que nenhum ser racional poderá explicar pela impostura, coincidência ou erro. Publicou Da Matéria para o Espírito. O afamado estadista William Stead, tão celebrizado na Conferência de Haia, diretor da Review of Reviews, adepto sincero e estudioso de valor da causa espírita, publicou inúmeros livros sobre o assunto e que são considerados pela exposição de argumentos irretorquíveis e pelo valor da comprovação dos fatos, obras de grande cunho. Publicou Letters from Julia, Real
Ghost Stories, Faces of Living Dead. Não nos alongaremos mais citando trechos da literatura espírita da língua inglesa. Basta, em resumo e em apurada seleção, lembrarmos os nomes e as obras de Arthur Findlay, No Limiar do Etéreo; Alfred Smedley, Algumas Reminiscências; Benjamin Collan, O Espiritualismo na América; Britten, Man and His Relation; Charles L. Twidley, Sobrevivimento do Homem Após a Morte; Charles L. Conan Doyle, A Nova Revelação, Devaneios de um Espiritualista, As Fronteiras do Desconhecido; C. A. Wickland, 30 anos entre os mortos; Drayton Thomas, Reverendo, Vida além da morte; Epes Sargent, A Prancheta, o Desespero da Ciência; Elsa Barker, Cartas do Outro Mundo; E. Capron, Espiritismo Moderno; Florence Marryat, Não há Morte; George Wilde, professor; Theosophia and the Afterlife; Godfrey Perses e Frank Hird, Memoir of Mario; Geraldo Nilsson, professor; Minhas experiências pessoais em Espiritismo; A Igreja e as pesquisas psíquicas; O problema da morte; Harden Britten, Modern American Spiritualism; Harrison, Spirits Our Eyes; Henning Swaffer, Northcliffe's Return; H. Dennis Bradley, The Wisdom of the Gods; Towards the Stars, Rumo às Estrelas; H. Harbaugh, Having Reconnection; Harry Herbert Goddard, professor da Universidade de Ohio, Duas Almas em um Corpo; Hugh J. Brown, The Holy Thoughts; Hudson Tatley, The Arcana of Spiritualism; Huxley, Lay Sermons and Addresses; J. Arthur Hill, Physical Investigation; Joy Shell, The Ministry of Angel; Marjorie Livingstone, The New Nuctimeron; Macniz, Philosophy of Sleeps; Minot Savage, Can Telepathy Explain? Nota Spicer, Strange Things, Coisas Estranhas; P. Peak, Life's Borderland and Beyond; Stanley de Brett, Sylvan Modron, The Projection of the Astral Body; Sir America Fitzroy, Memórias; Osborne Moore, Almirante, The Voices; Glimpse of the Next State; Walter A. Playard, Au revoir, not goodbye; Walter Prince, O Caso do Paciente Ward; Walter Wynne, Secrets of Success in Life; Revelation, Rupert Lives; William Howitt, História do Sobrenatural; Wolff, Dr. Fatos surpreendentes no moderno espiritismo. Reconheceram a doutrina espírita e expuseram-na em artigos publicados em jornais, revistas científicas, congressos e conferências, ministros, jurisconsultos, professores, filósofos, médicos, engenheiros, escritores, etc., como se verá. A. J. Balfour, presidente da Sociedade de Investigações Psíquicas e primeiro-ministro britânico. Al Burner, médico da Casa Real. F. C. Espor, reverendo.
W. E. Goldstone, presidente do Conselho de Ministros da Inglaterra. J. F. Watts, célebre pintor. Henry Lewis, fisiologista. Horace Leaf, escritor. Lord Duravant. John Elioston, notabilíssimo médico inglês. Pearsall Carpenter, naturalista. Sir J. J. Thomson, presidente da Sociedade de Investigações Psíquicas. Sir John Lubbock, escritor. Whately, arcebispo. Lord Lyndhurst. William Gregory, escritor. E inúmeros outros que seria fastidioso relacionar. Em resumo, demos ligeira ideia do vulto dos autores ingleses e americanos e da marcha do espiritismo na Grã-Bretanha e Estados Unidos, unicamente para saciar parte da curiosidade do leitor. Porém, em face da vasta literatura que esses países oferecem, a relação que apresentamos se torna tão diminuta que o leitor jamais poderá imaginar a insignificância dela. Vamos agora a outro país.